SEI, líder em empreendimentos imobiliários, apresenta Enseada do Porto. Mude-se para um condomínio fechado e completo. Ampla área verde com pista de caminhada. Salão de festas com espaço gourmet, playground, elevador e muito mais. Apartamentos de 2 dormitórios com gás central, sacada coberta com churrasqueira e vaga de estacionamento. Tudo isso em uma localização privilegiada e uma vista incrível da lagoa. Acesse agoraeusei.com.br ou ligue 3035 6020. SEI, entradas 180. Canal Dente, Rua Canabarro 175, Rio Grande. Fone 3231-298 ou 3231-5441. Convênios médicos e odontológicos. Proteja seu futuro, economizando sempre. Agende suas consultas diretamente em nossa sede. Canal Dente, em novo endereço, Rua Canabarro 176, Rio Grande. Fone 3231-298 ou 3231-5441. Canal Dente. Fique linda no conforto de sua casa. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Botox capilar, progressiva, luzes, cauterização, corte, maquiagem e penteado. Atendimento a domicílio em todos os bairros da cidade. Agende uma visita através dos telefones 3236-5445 ou 8412-7205. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. MW Veículos, as melhores marcas com a melhor negociação do mercado. Fale com os nossos atendentes e saia de carro novo na hora. Visite nossas lojas, Avenida Santos Dumont, 164 e 192. Fones 3232-7622 ou 3204-2922. MW Veículos. Profitness Academia, Travessa do Afonso 49 Centro. Contamos com vários professores e os mais modernos aparelhos de ginástica para você entrar em forma. Aulas de Humaitá segundas e quarta às 15 horas e terças e quintas às 19 horas. Venha fazer uma aula experimental e você não vai se arrepender. Profitness Academia, Travessa do Afonso 49 Centro. Boa noite, estamos no ar com mais um Conexão Sul. Hoje, 21 de março de 2017, prometendo, como sempre, debater aqui com todos os nossos telespectadores os principais fatos que foram manchetes tanto na nossa cidade como na nossa região, essa nossa micro-região Rio Grande e Pelotas, tratando aqui de forma democrática, com todas as visões, os principais fatos. Presente o advogado Halelino de Souza, do escritório Lindemeyer, Advocacia Associados, maior escritório de advocacia trabalhista do sul do país. Também o nosso ex-deputado federal, político e leiloeiro e veterinário, Cláudio Dias, presidente do Partido Progressista aqui na cidade do Rio Grande. E o professor Everton Aguiar, diretor do Bibiano de Almeida. Nas mensagens, a Norma Ferreira. Lembrando que você pode participar a qualquer momento, mandando mensagem de texto para o e-mail conexãosul@globo.com ou SMS, que é melhor, né? O SMS aí, o WhatsApp
para o 981340316. Vou fazer aqui uma homenagem rápida. Você deve estar sentindo falta aqui, quem assiste nosso programa, da Joana Souza. É que a Joana Souza, que durante 3 anos leu os nossos e-mails aqui, né? Aquela moça morena aqui, que está sempre aqui, ela hoje iniciou o seu curso de medicina na Unipampa, lá em Uruguaiana. Então, né, não está nos assistindo, Uruguaiana, né, mas fica aí nosso agradecimento e homenagem para a Joana Souza, e que ela, né, seja uma futura médica ética e ajude a curar esse Brasil doente. Lá na técnica, o Alejandro, né, se virando lá com os probleminhas de som que teve aqui, mas eu acho que agora está tudo ok, né? Tudo no ar. Augusto, fala. me permite Não, aqui é à vontade. saudar os nossos telespectadores. Eu queria iniciar o nosso debate hoje à noite trazendo um tema que para mim foi um tema que me deixou muito preocupado, Jazz. E aí tem tudo a ver com a visão que tu tem da política, o Everton acompanha esse tema também, que é o fato de que o governador do estado e o comandante da Brigada Militar do estado retirou policiais da cidade do Rio Grande. Foram remanejados 400 policiais do interior para a capital, e de Rio Grande nós perdemos 7 policiais da Brigada Militar. Um contingente que já é deficitário, uma cidade que vive com crime a cada dia que passa, aumentando o número de crimes, todos sabemos disso, convivemos com isso, e eu te pergunto, como é que a gente deixa de retirarem 7 brigadianos aqui da cidade? Como é que se permite isso às autoridades, pessoal que faz parte do governo do estado, né? Os ditos representantes da cidade do Rio Grande, onde é que estão calados e não falam? Qual é a situação, Everton, que acompanha isso? Isso aí foi o quê? Nivelamento? Hoje a informação que eu tenho é que o vereador Júlio César Silva estava lá junto com o secretário da Justiça para tentar reverter essa situação. Tinha uma audiência hoje à tarde, né, inclusive foi falado, eu estava acompanhando a TV Câmara, e foi falado na TV Câmara que ele estava em audiência com o secretário César Schirmer para resolver essa questão do policiamento. Agora, 7 policiais parece pouco, não, mas é muito para onde não tem nada. Não tem nada? Não tem nada, exatamente. Vai se ganhar diária, mas o Grande perde muito com 7 policiais. Sim, parece que não, mas sim. São 7 policiais, são 3 viaturas a menos na rua. Se nós formos analisar, 12 horas de trabalho. Cada viatura tem 2 policiais, 2, 4, 6, né? Então, são 3 viaturas. Olha, eu acompanhei apenas esse registro em um veículo de comunicação, que foi o Jornal Agora, não vi repercussão disso, não vi muita repercussão nas redes sociais, né? E às vezes a gente vê crime, roubo, assassinato, roubo de carro. Eu também não vi repercussão do policial que foi baleado ontem num assalto lá em Pelotas, né, numa joalheria, no shopping em Pelotas, que levou um tiro na cabeça e ninguém se posicionou. Se fosse o contrário, se o policial desse um tapa, fizesse alguma coisa, estava todo mundo, direitos humanos, fazendo horrores. O policial está entre a vida e a morte em Pelotas, levou um tiro na cabeça, e a repercussão também foi negativa. Ninguém fala, ninguém comenta nada. Né? Parece que passa-se batido numa situação. Incrível, né? É o terceiro assalto aqui no shopping, né? É algo assustador. E quanto a essa questão, eu acho que os vereadores que estão fazendo isso estão cumprindo o seu papel, mas eu acho que nós temos 2 deputados, um secretário de Estado, né? Eu acho que coisas que mexem com o Rio Grande, obviamente, eles sendo a base de sustentação do governo do Estado, eles têm que ser os primeiros a saberem e terem condições de tomar uma posição, ou se souberam, não tomaram essa posição. A alegação do governo é que até maio ou junho se formam as turmas que estão... Sim, mas então por que... Mas então, até mais por que nós vamos mandar diminuir o número de... Não, nós vamos dizer assim, não. Parece uma piada. Então nós vamos pegar e vamos ligar para os principais articuladores do crime, porque todo mundo sabe as lideranças aí, nós vamos andar por... Até maio, junho, que vocês aliviam. Nós vamos ligar aqui, ó, pessoal, segura até maio, porque nós estamos sem nada. Mas por que então não deixa para em maio ir gente para Porto Alegre? É óbvio. Só estou dizendo essa desculpa é bem que é trefe. Eu ouvi e que eu acompanhei. A versão é essa. O que... Até formar em turma em maio, porque leva 9 meses a um ano para formar uma turma de policiais, né, será... O que chama... Em Rio Grande não foi tanto, Santa Maria foi mais, né? Santa Maria foi realocado mais soldados do BOI, que é o batalhão... O que chama... São 400 do interior. 400. Imagina, o interior que já tem problema, tu tira 400 para jogar na capital. O que chama, eu não sei exatamente, que eu não sou computador,
Mas o que chama a atenção é que se você falar com o pessoal especializado, há 30 anos atrás, o efetivo de policiais militares, que é a polícia ostensiva, que é da Brigada Militar, o efetivo aqui em Rio Grande era bem maior do que é hoje, questão de 30, 40 ou 50 policiais a mais. O efetivo de policiais civis era bem maior do que é hoje em Rio Grande, isso eu tenho certeza do que eu estou falando, e a criminalidade era infinitamente inferior. Aí as pessoas falam assim, mas Augusto, criminalidade não se combate apenas com policiais, tem também as medidas de câmeras de vigilância. Olha, isso é balela. O que diminui a criminalidade é o cidadão, é o homem, é o militar, tá? Fardado na rua, naquela polícia ostensiva. É isso que inibe a ação do vagabundo. Essas câmeras de vigilância são boas até para depois averiguar o ato delitoso depois cometido. Mas o que inibe realmente é a pessoa. Coloca um monte de câmeras de vigilância lá no antigo Beira-Rio, no Olímpico, vê se vai evitar as torcidas de brigar. Não evita. No tema transporte coletivo, né, uma luta do sindicato dos rodoviários, uma mobilização na cidade, se colocaram câmeras, né, a prefeitura acabou acertando isso, botando câmeras nos coletivos, nós não tivemos mais, depois da colocação das câmeras, não tivemos mais registro de homicídio, os assaltos reduziram barbaramente. Coincidentemente. Mas continuam assaltando. Reduziu barbaramente. A impunidade, a câmera tem uma pena, mas a impunidade é enorme. Não dá nada. O não dar nada é que é o grande problema. A informação que eu tenho é que nos coletivos as câmeras ajudam. Agora eu concordo. Né? Tu tem que ter a presença do policial, da viatura, do policial. Da segurança até para o transeunte. Se você coloca a sensação de segurança. Se você coloca 2, 3 policiais militares fazendo ronda na Tamandaré à noite, tu vai ver que não vai ter assalto lá. Entendeu? Agora não põe ninguém, põe só uma câmera, vê se não vai ter. Vai ter. Você quer ver aqui, ó, nós vamos ter menos 7 policiais. Quinta-feira tem jogo do São Paulo. Né? Tu tem um deslocamento ali do batalhão. Deve ser o batalhão daqui, ó. Pode ver até. Pode ser o POI. Pode ser o POI. O POI faz dentro do gramado e a companhia faz fora. Então tu já tem mais uma concentração. E aí tu tem o restante da cidade do Rio Grande à mercê. É isso que nós vamos ter. E aí quando se fala em redução e retirada, quem paga o preço é a população. O Halley falou de Rio Grande, eu vou falar mais uma vez. E por favor não me interpretem mal. Estou em Rio Grande há 13 anos. Número bonito esse, 13. 13 anos aqui. Cheguei aqui em 2004, são 13 anos. Eu nunca vi, Diário, você que é rio-grandino, eu nunca vi a cidade no estado que está. O que está acontecendo? A gente não consegue andar na rua se não vier 2, 3, 4 pessoas no pequeno espaço que a gente percorre te pedir esmola, te pedir algum tipo de ajuda. Nas nossas casas, toda hora bate alguém pedindo ajuda. E você vê que às vezes a pessoa é necessitada. Tá? O nível de violência está tremendo. Ninguém mais consegue. As pessoas estão ficando presas em Rio Grande. Ninguém está saindo mais à noite. E está tendo assaltos, está tendo roubo. Quer dizer, as lojas fechando, falindo. Tá? Eu nunca vi o Rio Grande do jeito que está. Sem falar, não vou nem citar aqui, a questão da Santa Casa, que a gente não aguenta mais receber reclamações. Né? Acho que a Santa Casa realmente está de mal a pior, cada vez mais. Então, o Halley vai achar que eu estou fazendo crítica ao governo, mas o que está acontecendo com a cidade, é uma coisa assim incrível, entendeu? É muito simples, né? É muito simples de compreender. Nós vivemos um período de euforia, né, de desenvolvimento, geração de emprego, um período que durou aí quase 10 anos, e nós tivemos aquele principal elemento que gerava isso, que era a indústria naval, terminou, foi extinta. Aliás, nós já abordamos isso aqui, né? A opção que o atual presidente da República fez de fazer tudo lá fora, né? Fazer 100% do campo de terminar com o conteúdo nacional, acabou gerando esse grande desemprego. Né? O que nós temos que fazer? Nós temos que buscar alternativa. Nós temos que buscar alternativa para isso. É o trabalho que quem está na direção da prefeitura tem que fazer, quem está com cargo político tem que fazer, os nossos representantes tem que buscar alternativa para o modelo de desenvolvimento, tem que gerar emprego, né? Como tu bem dissesse. E a minha esposa tem comércio e eu sinto isso na pele, né? No cotidiano. Eu sou um dos que posso dizer de forma clara e objetiva. Quem tem comércio na cidade de Rio Grande hoje sofre. As lojas do shopping estão fechando tudo. Sofre muito. Eu ia falar da pena.
shopping em Rio Grande dá pena de entrar. Praticamente todas as pequenas lojas fechadas. É verdade. Mantém são as âncoras. Porque os shoppings, aliás, a ideia dos 2 shoppings, né? Que sempre se debateu, o Rio Grande tinha espaço, não tinha, mas trabalharam na perspectiva do município que é ter expansão. Não é o que aconteceu. Hoje nós estamos tendo retração. Precisa se buscar alternativa para isso. Você sabe, Rara. A pergunta que não, esses dias me fizeram na rua, eu não soube responder, perguntar para vocês. Se não houvesse a Lava Jato, como seria? Continuaríamos com as construções navais, com as pessoas roubando, que estavam roubando lá dentro também. Tudo bem, para a grande população, né? Atingiu o graúdo. Não, uma hora ia estourar. Uma hora, se não tivesse a Lava Jato, uma hora ia estourar, porque ninguém aguenta ser roubado do jeito que o Brasil estava sendo roubado. Aliás, é importante tu dizer isso. Os depoimentos do Emílio Odebrecht, os depoimentos que têm vindo, estão demonstrando que, inclusive, chega lá no período militar. Eu até te mandei a reportagem sobre isso. Em 1964, operadores do regime militar saíam com malas lá. A Odebrecht foi se consolidando nesse período. Então o troço vai até... Claro que esses crimes estão prescritos e tudo mais. Odebrecht? Sim. Quando começou a Odebrecht? Eu te mandei a reportagem. Sim, mas quando começou a Odebrecht? A Mendes Júnior. Não, e a outra, não é só a Mendes Júnior, tem uma outra... a secretária dos gabinetes dos militares saindo com mala de dinheiro, tal. Então, claro, a diferença... Saindo com uma... Quem saiu com mala de dinheiro? Não, então a reportagem do UOL, eu te mandei isso, posso te reproduzir essa reportagem. A história do Abiaca também foi famosa, né? Das pedras preciosas. Então, todo mundo sabe que no Brasil sempre houve corrupção. O que a gente cita é que nunca houve como foi feito agora. Não. Isso aí é fato. Não é verdade. Nós tivemos... Não, é verdade. Lembra do escândalo da Civan? Lembra do escândalo da pasta rosa? Ele falou aqui do Ebrahim Abiakel, das pedras preciosas. E assim não vai parar mais. É melhor tu ler a mensagem, senão eu vou chegar lá nos teus. Ricardo Aparado. Não, eu não defendo o corrupto, nem militar, nem nada. Tá bem, eu também não. Abraço aos debatedores, em especial os amigos Harley e Cláudio. Olha aí. Tá. Bem, você vê. Excelente debate. Aliás, por falar nisso, antes de começar outros assuntos aqui, eu até vou falar pro Dias uma coisa. Dias, eu acho que qualquer cidadão brasileiro, né? Se eu chegar para você hoje e falar assim, não precisa falar aqui, ainda mais se for um depoimento, Dias, qual é a tua renda mensal? Eu acho que você sabe, né? Se eu falar para você, professor, tu sabe, não sabe? Harley, tu também sabe. Agora, tu já viu uma pessoa, você fala assim, quanto é que tu ganha? Alguma coisa entre 6 mil e 20, talvez 30, talvez 40, talvez pode chegar a 50. Aí os próprios advogados dele jogam no processo dizendo que só do Instituto lá de Palestras ele retirou em 2016 mais de R$1 milhão. Então, foi os próprios advogados dele que forneceram esses dados. Quer dizer, tu já viu alguém falar, alguém perguntar quanto você ganha e o cara fica, não sei, talvez 6 mil, não, acho que é um pouquinho mais, ganho 20, um pouquinho mais, acho que chega um pouquinho mais, acho que chega a 30. Não, pode botar aí quase 50. É impressionante, né? Depois fala que ele está com implicância. Tu está falando do quê? Do depoimento do Lula? O depoimento do Lula tem 48 minutos. Isso todo mundo viu, tá aparecendo. Não, mas eu só queria dizer, o depoimento tem 48 minutos, né? E aí tu pega o trecho que ele fala do salário. Agora ele falou, tem um conjunto de outras situações e te chamou a atenção essa questão do salário. Chamou a atenção, claro, o cara não sabe quanto ganha? Tá bem, não, tá bem. Cada um analisa o depoimento como quiser. A gente fica preocupado. Por exemplo, essa questão do Paulo Naval, há 5 anos atrás, todas as terceirizadas quebraram aqui. Porque não recebiam. E isso levou de arrasto um setor da economia significativo de Rio Grande. Na área de alimentação, na área de serviços terceirizados como o soldo. Bom, então, esse fenômeno, ele não acabou com o Paulo Naval. O Paulo Naval é que acabou com esses setores da economia. E, por fim, ele acabou também. Ele já vinha de mal a pior desde a sua concepção. Volta a lembrar da Torre e outras coisas mais. Então, o Paulo Naval foi vendido uma ilusão. Porque o Paulo Naval, na realidade, nunca se afirmou aqui no Rio Grande. E criar uma expectativa, e trouxeram investidores, e fizeram pessoas acreditarem e criarem negócios, em cima de um engodo.
Essa própria empresa, não, Diário. Esse estaleiro Rio Grande foi criado para fazer isso, né? Foi um grupo, uma empresa criada. Nós vamos passar 2, 3 noites discutindo aqui. Não. Porque foi uma concepção criminosa do polo naval do Rio Grande, um engodo, uma luta que fizemos para trazer um polo naval para o Rio Grande se transformou em uma saída para propina. Foi um propinoduto criado no Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande. Eu queria, de forma muito gentil, dizer o seguinte, ó, propina e corrupção não teve só no polo naval, teve no BNDES, na construção de estradas, e não teve só agora, já disse aqui, quase teve no Ibrahim Abiaca. Estamos discutindo a questão de Rio Grande. Perfeito, então vamos focar na questão do polo naval. A indústria naval brasileira, de 2003 a 2014, durante 11 anos, teve uma atividade muito rentável. Muita gente ganhou dinheiro por fora, mas muita gente ganhou dinheiro por dentro. Muitos trabalhadores ascenderam, tiveram seus postos de trabalho que não tinham. A cidade do Rio Grande, se nós pegarmos lá em 2003, não tinha perspectiva nenhuma. Por que o Polo Naval nós tínhamos Rio Grande foi concebido se o Polo Naval do Rio de Janeiro estava montado? Olha aqui, ó, eu disputei a eleição de 2004 como candidato a vice-prefeito. Rio Grande tinha um dos piores índices sociais do estado do Rio Grande do Sul. Educação, saúde e índice humano. Aqui tinha 20 mil famílias que sobreviviam do Bolsa Família, na época estava recém transformando, que era o Vale Escola, o Rio Grande não tinha perspectiva. E nós tivemos aqui um boom. Muito comerciante rio-grandino aqui ganhou dinheiro. Muita gente que faz crítica hoje ganhou dinheiro nesse período. Muito cara que opera no mercado imobiliário ganhou dinheiro. Agora, sim, agora que nós que tem problema. Agora eu sou refratário a isso, porque eu vou te dizer uma coisa. A Petrobras vai continuar usando o dinheiro dela para comprar. Só que agora ela está comprando da onde? Da China, de Singapura, de Taiwan. E ela está fazendo o quê? Nós podemos imaginar que agora não tem corrupção. Ou talvez tenha. Ou talvez mais adiante a gente investigue e diga, olha, nos contratos da China, de Singapura, alguém ganhou. Agora, assim, eu sou muito positivo. Talvez não seja tão pessimista quanto essa avaliação. Eu não consigo crer que o fato de ter corrupção é o argumento para terminar com um projeto de indústria brasileira. Eu sou muito amante do meu país. Esse projeto não foi acabado por ninguém. Ele se exterminou pela concepção errada. Esse projeto não se sustentou diante de uma operação que nunca se viu nesse país. A Operação Lava Jato, obviamente, deu os argumentos. Claro. Deu os argumentos para mudança. Agora, mudou porque mudou a política. Quando tu diz que não tem mais que ter 60% do conteúdo nacional, tu está obrigando a fazer fora. Tu diz que não precisa mais respeitar a questão nacional, então tu faz fora. Na audiência pública... Respeitar, o que não podemos ser céticos, tá? Sobre qualquer aspecto. Claro. Tem como se fazer coisas. Agora, o que foi concebido para o Polo Naval de Rio Grande foi um propinoduto organizado com a WTOR inicialmente e que depois se desenvolveu. Claro, não. Onde qualquer compradorzinho de qualquer empresa ganhava dinheiro fora. Ficou rico. E colocado fora, quase todos, porque tira mal ganho, tira mal gasto. É verdade. Agora, eu só acredito. Era uma corrupção generalizada. Eu tenho uma visão diferente. O custo das produções das plataformas do Rio Grande eram valores absolutamente defasados em relação à produção mundial. Não só em Rio Grande, em Pernambuco, Rio de Janeiro, em todos os lugares. O Polo Naval, quando foi fomentado o Polo Naval de Rio Grande, o Polo Naval do Rio de Janeiro já tinha sucumbido e não foi reativado. Por quê? Se tinha os diques, se tinha estrutura, se tinha know-how, se tinha mão de obra qualificada. Veio para cá por quê? Por causa dos rio-grandinos? O Lula e o PT olhou para cá e vão mandar para lá? Não. Mandaram para cá porque era conveniente. Não é porque verdade. Aqui tinha condição geográfica adequada, mas que também tinha uma coisa, obra para dar receita e propina. Eu tenho só uma coisa aqui. Só um pouquinho. Isso não é verdade. Não é verdade. A decisão política tomada, essa é a grande disputa política e a grande questão que tem que esclarecer. A decisão tomada para fazer o Polo Naval em Rio Grande foi uma decisão porque a região sul do Rio Grande do Sul tem índice de Nordeste. E naquele momento, a Dilma, que fazia parte do gabinete, o Miguel Rosseto, diversos outros disputaram isso internamente. Olha, tem lá, fizeram em Pernambuco, tem no Rio,
tia, nós vamos levar para Rio Grande, por quê? Porque tem as condições posição geográfica do ajudou porto, também. claro, e porque Mercosul, era uma zona que merecia ter um projeto de desenvolvimento. Agora, eu não vou negar, tu tem razão, eu tenho que reconhecer que teve corrupção, que não é de Rio Grande. Teve em tudo que é lugar. A ideia era transformar o Porto de Rio Grande como o grande porto do Mercosul. Agora, não dá para... Assim, eu não consigo aceitar. Mas o Porto do Rio Grande é o grande porto do Mercosul. Claro, também O acho. que não pode se permitir é que façam investimentos que fizeram e ficou preparado para ser investido para o Porto de Rocha no Uruguai. Não, olha aqui, ó. Esse é o grande porto do Mercosul. Aí é crime de lesa pátria. Aí Só foi. para concluir, não Esse dá, apoio foi. não dá pra gente dizer o seguinte, ó, porque roubaram tem que terminar. É isso que eu não consigo entender. Acho Não, que mas eu não sou a favor de terminar porque roubaram. Eu quero que termine com roubo. Claro, São Paulo seja claro, é exatamente isso. É exatamente isso. Porque estão fazendo lá fora, quem disse que não estão roubando? Claro que deve estar roubando. Não sei. Deve estar. Não sei. Venderam aí. Alguém está ganhando dinheiro. Deve ter ganho. Esse é o debate. Essa transferência da construção lá para a China, para Singapura, deve ter levado dinheiro. Não pode mais roubar aqui porque a Lava Jato está em cima, vamos roubar fora. Mas eu tenho que ser fiel aqui também, é o seguinte, porque a gente sempre começa a pauta com a cidade. E houve várias pessoas que, eu até mandei para vocês alguma coisa aqui, várias pessoas perguntando sobre esse problema da cassação de mandato, então já foi explicado, nós já falamos daquela outra vez, não vamos debater, mas foi criada uma comissão na Câmara de Vereadores, composta por 3 membros, vereadora Laurinha, presidente, vereador Flávio Vigilante, relator, e vereadora Denise do PT, tem até 90 dias para apresentar um relatório, propor a cassação ou não, levar para plenário para votação. O que você agora, cidadão, que está acompanhando esse caso da violência na Câmara, tem que fazer é prestar atenção, pedir a transparência, pedir para que as reuniões dessa comissão sejam até abertas ao público, televisionadas, para que tenha pressão. Porque, na verdade, eu posso ter esse pensamento, a Câmara de Vereadores toda quer transformar aquilo numa enorme pizza. Essa é a realidade. Aliás... É só ser atento ao item que trata de decoro parlamentar. Sim. E ali tem subsídios suficientes para fazer o julgamento. Outra coisa, Dias... Mas o decoro parlamentar tem que ser em plenário ou na casa? Na casa. Na casa. Na casa. E fora da casa também. E fora da casa. Dias, uma Ela outra... foi julgado por uma ação fora. Mas dentro da casa é muito mais Mas ele é o grave. vereador. Claro. Dias, outra coisa que as pessoas têm me pedido também é o seguinte, as pessoas estão falando o seguinte, que em 2017, com tudo isso que aconteceu no Brasil, e você foi deputado federal, você foi presidente da Câmara de Rio Grande, as pessoas não querem mais essa falta de transparência. Então eu recebi comunicados falando o seguinte, a gente não fala o nome das pessoas, até porque não é o caso, mas as pessoas falam o seguinte, Augusto, né, para se falar no programa, tem que ser feita uma auditoria externa e uma CPI na saúde de Rio Grande para saber a situação da Santa Casa. Por que Tá? a Câmara não conduz esse processo? Mas me falaram da Câmara também. A Câmara de Vereadores precisa abrir e prestar conta de tudo o que acontece lá, porque diz que tem jogadas lá em cargos de confiança, em cargos que são da presidência ou não são. Quer dizer, na verdade, o presidente Charles Saraiva tem que dar total transparência. Eu acho que todas as cedências, pessoal que sai da prefeitura para trabalhar lá. Não, eu não sei como é que está, mas tem que ser colocado. Por exemplo, quantos C6 a casa tem? Aonde estão lotados cada CC desse? Então está na hora... Acho que é um debate importante. Está na hora, Dias, da gente fazer transparência total em tudo. Acho que um debate importante sobre a questão dos CCs na Câmara é a característica e as funções de cada CC. Existem CCs que são assessores parlamentares que têm que estar no gabinete. Eles não podem estar a serviço da presidência, né? Nem tampouco o presidente pode utilizar desses CCs que são assessores parlamentares para negociar apoio para ganhar a eleição, né? Então, isso não tudo tem que ser investigado. Né? De que forma é contratado? Qual é o critério? Tem que ter transparência. O brasileiro, o gaúcho, o rio-grandino não aceita mais qualquer falta de transparência. E o órgão público, a empresa privada, o camarada faz o que quer, é dentro do limite da lei. Agora, o órgão público, se você é um político, se você é um servidor público, então abandone, se você não quer dar transparência do fato. Então, está faltando transparência. Como eu fui presidente da Câmara, eu promovi o primeiro concurso público da Câmara de Vereadores da história. Foram contratar 9 funcionários.
E eu tenho certeza que os 9 funcionários que foram contratados, não teve um que deu errado. Até teve pessoas que foram embora para outras funções, porque foi feito um concurso público transparente e específico para as áreas que nós precisávamos. Né? Isso aí é uma coisa que nunca mais foi feita, concurso público. Por quê? Porque impede o empreguismo, o conchavismo, o grupo mandante se apoderando de vantagens. Quer dizer, isso tudo, então, houve no passado, isso, a população não aceita mais. Não aceita. Qual era o grande debate de quando eu era vereador? Nepotismo. Você se lembra? Sim. E uma lei rigorosa acabou com o nepotismo. E aí? Acabou. Tem que se avançar, tem que se evoluir. Né? Eu vejo as coisas de uma forma, fruto talvez da idade, da experiência e da vivência, e de repente até erros que eu posso ter cometido, que a sociedade não aceita mais no político. Então nós temos que trabalhar isso aí com a devida seriedade e a devida serenidade. Agora, essa caça às bruxas, esse judicialismo de tudo, né? Esta política que está se tornando política criminalizada. Mas é culpa dos políticos, Dias. Mas quem são os políticos, Augusto? Mas é culpa dos políticos que não dão transparência nos fatos, entendeu? Tá que não querem assumir as suas funções. Não, aí... O problema é que eles não estão se dando conta que daqui a pouco eles são os réus disso tudo. E de repente vítima da falta de conhecimento e preparado. Mas o Dias, vamos ser sinceros, Dias. Eu estava vendo a sessão da Câmara um dia desse, eu estava vendo o presidente Charles Saraiva, que eu tenho um enorme carinho pelo Charles, a gente brinca, a gente fala, mas eu tenho um carinho por ele. E ele falando com orgulho que uma comissão de vereadores foi até o Ministério Público, pedir para o Ministério Público, pedir ao Tribunal de Contas do Estado para fazer uma auditoria externa na Santa Casa. E aí o presidente já falava assim, e o promotor nos chamou a atenção, tipo assim, como se fosse o promotor tivesse dado uma bronca nele, por que vocês não procuraram antes, não sei o quê. Então o presidente Charles se colocando numa posição de inferioridade em relação ao Ministério Público, você entendendo? Quando ele Mas olha bem, quando ele, é isso que eu quero dizer, quando o presidente da Câmara representa uma autoridade que tem poder, se fizer uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo, tem um poder de polícia para abrir conta, sigilo bancário, de pedir conta para o Tribunal de Contas, entendeu? Se estiver errado, você me corrige. Então, eles talvez por omissão ou até por covardia, a Câmara de Vereadores, não estou dizendo o Charles, mas a Câmara de Vereadores como um todo, uma covardia, eles se submetem. Aí você fala judicialização. O poder, ele não pode ter vácuo. Quando tem vácuo, alguém tem que ocupar. O Ministério Público, ele ocupa o papel dele, mas ele vendo tanta incompetência nos outros poderes, ele ocupa. Ele ocupa por causa disso. Então, eu vendo aquilo, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, porque eu fui vereador pouco tempo, mas fui, né, por 2 anos. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, o presidente Charles, você quer saber alguma coisa da Santa Casa? Você quer saber alguma coisa do Tribunal de Contas do Estado? Pega 7 assinaturas e faz uma CPI da saúde. Você vai ter todo o poder de polícia. Agora tem que parar de ter medo de fazer. Ninguém quer assumir a responsabilidade de fazer uma CPI da saúde. Tá? Faça e não precisa ficar pedindo bênção para o Ministério Público. Tá? Tenha o Ministério Público como parceiro e não como mentor, como o chefão. Só tem que chamar o comercial, só rapidamente, então, dar uma informação, aproveitar que o programa está ao vivo aqui, e dizer que o presidente da República, o Michel Temer, anunciou que com relação à reforma da Previdência, ele está excluindo os servidores estaduais e municipais. Quero aproveitar aqui para parabenizar a mobilização, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, dos professores estaduais e aqui em Rio Grande, professores municipais, que lutaram para que não fossem prejudicados. Obviamente, os trabalhadores permanecem nessa mobilização, porque os governadores e os prefeitos, a responsabilidade. Reforma. Não, e obviamente que fica para os trabalhadores em geral, né, da iniciativa privada, CLT, ainda a necessidade de lutar contra uma reforma que determina que tem que te aposentar com 65 anos e 49 de contribuição. Ou seja, tem que começar aos 16 contribuindo. Mais duas coisas antes de chamar o comercial que me cobraram também. Primeiro, uma questão que estão multando todo mundo que para em calçada. Eu quero falar sobre isso. Vamos falar depois do comercial. Há 2 tipos de parada em calçada.
Tem parada em calçada realmente que atrapalha e tem parada em calçada que é aquelas farmácias, que é o pessoal que vem de carro, aí cabe um pouco de bom senso. Claro. Aí cabe um pouco de bom senso. Vamos falar desse assunto, vamos fazer um intervalo. Mas eu quero uma pergunta. Mas caiu aí o seu... O meu microfone. Aí tem que ver se tá falando. Você tá, ó. Depois eu faço a Eu só quero Vamos trabalhar a Previdência. A outra coisa... Na volta. A outra coisa, pediram para eu cobrar aqui, e o Rally pode falar também, mas tem alguns assuntos para falar aqui também. É o seguinte, diz que a informação que vem é que eu não gosto de falar coisa de verdade, pediram para cobrar. Diz que fala segundo a reforma da Previdência, a nível federal, mas que a Previrg do município também estaria sofrendo uma reforma. Não há reforma, hoje não há nada anunciado na Previrg. Então vamos chamar os nossos apoiadores? SEI, líder em empreendimentos imobiliários, apresenta Enseada do Porto. Mude-se para um condomínio fechado e completo. Ampla área verde com pista de caminhada. Salão de festas com espaço gourmet, playground, elevador e muito mais. Apartamentos de 2 dormitórios com gás central, sacada coberta com churrasqueira e vaga de estacionamento. Tudo isso em uma localização privilegiada e uma vista incrível da lagoa. Acesse agoraeusei.com.br ou ligue 3035 6020. SEI, Andradas 180. Canal Dente, Rua Canabarro 175, Rio Grande. Fone 3231-298 ou 3231-5441. Convênios médicos e odontológicos. Proteja seu futuro, economizando sempre. Agende suas consultas diretamente em nossa sede. Canal Dente, em novo endereço. Rua Canabarro, 176, Rio Grande. Fone 3231-298 ou 3231-5441. Canal Dente. Fique linda no conforto de sua casa. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Botox capilar, progressiva, luzes, cauterização, corte, maquiagem e penteado. Atendimento a domicílio em todos os bairros da cidade. Agende uma visita através dos telefones 3236-5445 ou 8412-7205. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Futuro. MW Veículos, as melhores marcas com a melhor negociação do mercado. Fale com os nossos atendentes e saia de carro novo na hora. Visite nossas lojas, Avenida Santos Dumont, 164 e 192. Fones 3232-7622 ou 3204-2922. MW Veículos. Profitness Academia, Travessa do Afonso 49 Centro. Contamos com vários professores e os mais modernos aparelhos de ginástica para você entrar em forma. Aulas de Humaitá segundas e quarta às 15 horas e terças e quintas às 19 horas. Venha fazer uma aula experimental e você não vai se arrepender. Profitness Academia, Travessa do Afonso 49 Centro. Estamos de volta com o nosso Conexão Sul, lembrando que você pode participar a qualquer momento, principalmente mandando mensagem de texto, SMS ou WhatsApp para
981340316. Não vamos falar muito mais, que temos aí, no primeiro bloco, lançamos essa questão do estacionamento em calçada. Lembrando, quando é calçada que eu falo, é tipo ter essas farmácias. Você tem local, você para o carro, sobe na calçada, mas fica o espaço ali para peatones, né, o pedestre passar. Em restaurantes também, que tem um estacionamento e fica o espaço. Eu acho que falta a questão de bom senso. Claro que falta, eu quero dizer o seguinte, e aí quero de forma muito clara e objetiva me posicionar sobre esse tema. Eu quero dizer o seguinte, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Júlio Martins, que está conduzindo a secretaria lá que trata de trânsito, que trata dessas questões. As reclamações são inúmeras. Tá? Vamos pegar o caso dos comerciantes de veículos ali, que tem os seus pontos ali, né, ao lado da RS 734 atrás, e que colocam os seus carros ali expostos. Na 1º de maio... Isso. Pois bem, houve uma operação lá que saiu multando todo mundo. E aí os caras que estão com problema já, porque a cidade vive dificuldades, que dissemos aqui no primeiro bloco, tiveram uma atuação, na minha compreensão, não razoável, né, diante daquela situação. Por quê? Porque é o seguinte, tá errado, chama o camarada para conversar. E mais do que isso, os comerciantes estão dispostos a ajudar em parceria com o poder público para fazer a rua. Que eu quero dizer, qual é o detalhe fundamental ali? Eles estão multando ali, e na minha humilde compreensão, nem rua tem ali. Não tem rua ali. Não. Aí o poder público não é só para punir, Dias. Ele tem que ser para organizar o espaço público. Então, assim, tem que ter jogo de cintura. Nós já tivemos problema na Santa Casa de um gestor público que não teve jogo de cintura. Não conversava com as pessoas, não dialogava, não tinha razoabilidade. Tu quer ver um outro? Vou dar um outro exemplo que aconteceu agora esse final de semana. Aí ele está com mão de ferro nos caras. Aí permitiram fazer o feirão na outra quadra posterior. Por que pode na outra quadra posterior e não pode ali? Nós precisamos ter a compreensão de bom senso, cara. Tem que ter bom senso, tem que ter diálogo. Se os comerciantes estão topando ajudar, vamos fazer a rua, vamos fazer o meio-fio, vamos fazer uma parceria. Agora não vamos atrapalhar. As pessoas estão com dificuldade e aí vai lá a mão pesada do Estado e diz assim, está tudo multado, os carros estão tudo multados. Claro que eu não sou irresponsável aqui, Augusto Dias, de dizer o seguinte, não, o Cinzinha tem que passar. Não, os Cinzinhas fazem um trabalho muito importante, nós respeitamos. Também. Só que tem situações que precisa ter sensibilidade. Sem sensibilidade, nós vamos causar um conflito que não vai terminar mais. Essa é a questão que vai acontecer. Uma outra situação... Que as pessoas vivem disso. Uma outra situação é aqui na beira da praia, aqui, pessoal, as famílias estão vindo no final de semana, estão parando ali. Virou um ponto turístico. Também já não pode mais parar naquele local, está na entrada no posto perto da Escola Superior Porto Alegre. Está ficando difícil a pessoa ver. Eu gostaria... O Código Nacional de Trânsito, ele tem lá exatamente a graduação das punições. E prevê lá a advertência, o caráter pedagógico da sua... Só que parece que a gente esqueceu o caráter pedagógico da questão da autuação. O negócio é meter multa. Aliás, não é só aqui no município, no Estado é a mesma coisa, na União é a mesma coisa. Antes de falar do nosso principal assunto, que é a carne fraca, aí temos aí um especialista de arte, que é veterinário, também pecuarista, para falar sobre isso. Mas antes disso, eu queria passar um vídeo rápido, não vou passar ele todo não, para a gente falar um pouco, isso aqui é importante, não estou defendendo ninguém. Mas olha... É interessante mostrar isso aí, para as pessoas verem até onde vai a intransigência. Coloca o nosso vídeo aí, o jovem, daquela questão do aluno. É do aluno, não é do filme não, é o outro, tá?
Bandeirantes antes, quando esteve no Brasil, foi recebida no aeroporto, e se não fosse, vamos defender o senador Suplicy, que estava lá, que segurou, e a polícia, que o grupo de esquerdistas que estavam lá queriam espancar a blogueira. Qual é o crime que a blogueira cometeu? Criticar o governo cubano. Nada justifica, nada justifica. Também tu tem que trazer imagens de ações do MBL em São Paulo. Sim. O MBL teve ações nesse sentido também. Mas eu só quero dizer uma coisa, que o Nelson Jobim, o Nelson que eu disse que vai ser o candidato do PMDB nas eleições presidenciais, provavelmente. O Nelson Jobim, que foi deputado federal, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, o gaúcho Nelson Jobim disse hoje, o Bolsonaro introduziu na política brasileira uma coisa que parece que estava, nunca deixou de existir, mas estava mais amenizada, que é o ódio na política. Mas isso que é ódio. Não, exatamente. Mas o discurso dele é um discurso que gerou ódio. Mas quem é fascista, Bolsonaro ou esse pessoal? Não, eu acho que está errado. Vamos fazer uma análise de uma coisa. Eu vou só concluir assim. Está errado o Bolsonaro quando fica dizendo que a ditadura do Brasil, que o Brasil vai ser Cuba, e está errado esse agorizado. Mas até agora, tá errado. Eu estou defendendo o Bolsonaro, nem é o meu candidato. Mas até agora o Bolsonaro só falou. É mundial. É mundial. É mundial. Le Pen na França, na Holanda. Perdeu? Não perdeu. Veja bem, isso aí, a história se repete. E esse aprendizado que a gente teve da história é que nós temos que tirar para tentar coibir toda e qualquer ação nesse sentido. Compreendeu o que aconteceu, claro. Essa compreensão, essa leitura tem que ser muito clara, principalmente para nós que somos formadores de opinião, e encaminhar essa juventude para um caminho que sabemos que é inevitável o sofrimento se continuar. Exatamente. E pela clareza... Não, mas sobre o fato aí de um jovem... Não pode ser analisado. Um jovem está com a camiseta do Bolsonaro ser atacado desse jeito. Está errado. Mas é isso que o Dias está dizendo. Está sendo cultivado ódio. Está sendo, se tu é do meu lado, e se não é, tu é inimigo. Tu não é pessoa que pensa diferente. Assim, ó, eu vou fazer um desabafo. Hoje, por exemplo, nas redes sociais, obviamente a minha identificação com o PT é grande, e obviamente eu tenho pessoas que estão interagindo comigo ali, que são pessoas que têm alguma admiração pelo nosso trabalho. Mas tem muita gente que já internalizou o ódio ao petista, e são coisas assim. Ontem eu conversava com uma senhora, disse, eu odeio tudo, até te respeito, mas eu odeio tudo que é petista. Ela me dizia, tá bem, eu te espero assim, eu te respeito. Talvez um dia eu vá na sua casa, ela mora na Vila Recreio, nós tomar um café para a senhora me conhecer, porque eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Então o ódio na política, pegou bem o Dias, é um fenômeno mundial. E está errado o ódio de esquerda e o ódio de direita. É isso que nós vamos combater. O presidente dos Estados Unidos fazer a descortesia, por última instância, nem respeitando ela ser a maior autoridade política da Alemanha, estender a mão para cumprimentá-la. Quer dizer, isso aí... Mas ali eu acho que não é nem questão de direita ou esquerda, ali já é a loucura do presidente mesmo. É questão, sim. Veja bem, se a loucura dele é porque tem gente que votou nessa loucura. Ele está representando aquela população. E que aprova isso. Exatamente. Se fala do Bolsonaro, se fala do Jean Willis, mas ele é um símbolo daquele pessoal que colocou ele ali. Claro. Então tem que ficar bem claro isso. Sim, mas até agora não vi nenhuma atitude violenta do Bolsonaro. Eu vejo contra ele. O que nós estamos dizendo é que ele é um representante de uma casta, como o Jean Willis é representante de Esse uma menino casta. é vítima, eu concordo contigo. Ele foi inoportuno, mas ele foi vítima. Mas por que ele foi com a camiseta? Mas antigamente andar com a camiseta do Che Guevara era status. O pessoal contrariar é ódio. É esse o problema. É isso aí. Esse é o problema. É um momento histórico no mundo que tem que ser feita a devida leitura, com a devida responsabilidade. Voltou o ódio, eu tentei falar isso. Voltou o ódio. O ódio estava aplacado. No Brasil, depois de 88, tinha as disputas, mas o ódio estava aplacado. Né? E aí eu quero fazer uma outra leitura, talvez tu concorde comigo. Porque no Brasil se acendeu talvez dois partidos, um de centro-direita e outro de centro-esquerda. E ao ser o PSDB e o PT, conduziram a política de tal maneira nos 20 anos que não teve esse extremismo. Nós perdemos essa polarização. Nós estamos radicalizados agora à esquerda e à direita. E isso é muito perigoso. Tem pessoas nas universidades que a forma de protesto é ficar nu. É fazer atos que parecem macacos. Por que isso aí? É para agredir, é por ódio. Não é por outro sentimento. Mas eu prefiro ficar nu do que dar um tiro no cara, né? Mas é o que está faltando, filho. Logo vai acontecer isso. Porque vai chegar um momento que alguém não vai se segurar. E é o ódio na política, é o ódio no clube.
Não é? Porque se tu é gremista, Mas Colorado te odeia, já acabou entre o gremista e Colorado, agora Colorado... É briga de torcida organizada. Os gremistas brigam entre eles, não, né? Então, lá em São Paulo, não mataram. O cara que propôs, do Gaviões da Fiel, lá de São Paulo, propôs terminar com a guerra de torcida organizada, mataram o cara. Diário, vamos falar aqui, então, senão vamos ter pouco tempo, essa questão da carne fraca. Só um dado aqui rapidamente, e cada hora modifica, né? Então, a União Europeia exige que estabelecimentos envolvidos na fraude sejam suspensos. China, Coreia do Sul, Japão já suspenderam temporariamente a importação. Já tem cerca de 100 navios brasileiros com contêineres frigoríficos parados no Mar da China, parado lá em Hong Kong, um prejuízo diário de milhões de dólares, não sabe o que fazer, né? Então, essa questão aí, principalmente da JBS e da BRF, a JBS, que é da Friboi e Seara, e a BRF, que tem a Sadi e Perdigão, só para o pessoal entender a potência que é. Não preciso dizer, né? Está todo mundo vendo isso todo dia. 163 parlamentares tiveram doação, que são hoje deputados ou senadores, tiveram Mas doação. Aqui nós temos um especialista que é médico veterinário e também é pecuarista, né? Também trabalha com essa exportação de carne, que pode dar mais abalizado. O que você acha dessa questão da carne fraca? Eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho uma leitura que eu acho que está bem encaminhada pelo que se está vendo. Primeiro, houve crime, punição. Um frigorífico do Oeste Catarinense e 2 frigoríficos do estado do Paraná. 11 funcionários públicos federais do Ministério da Agricultura e 3 plantas, porque tem empresas que têm dezenas de plantas. Bom, tem que ser punido. E isso merece o aplauso para aqueles que buscaram achar esse problema. E aí surge o problema, Ara. A forma do encaminhamento. Espetacularização. Esta commodity chamada carne é a segunda commodity mais importada do Brasil. É o soja e a carne, exportado pelo Brasil. O Brasil tem a capacidade, se daqui a 90 dias disserem, nós somos o maior produtor mundial, se disserem daqui a 90 dias o Brasil tem que duplicar a sua exportação, nós temos capacidade. E se daí a 90 dias mandarem triplicar, nós temos capacidade. Então, este é um mercado que para o Brasil representa, quem sabe, em alguns setores, a grande salvação. Não só pelo que representa de empregos de forma direta e indireta, que deve ser milhares de milhares. E isso trouxe, pela má condução do processo e pelo apoio evidente da grande imprensa ávida de notícias e de escândalo, um prejuízo de lesa pátria ao Brasil, porque nós temos as melhores indústrias frigoríficas do mundo. E por causa de 3, nós vamos sofrer problemas das mais variadas formas e já estamos sofrendo. O que acontece agora nesse momento? O governo federal, o Ministério da Agricultura, chamando os embaixadores, a nível de embaixador, para explicar que este problema é apenas em questão de embutido e não em questão de carne in natura, de carne exportada. É a salsicha, né? São embutidos. E aí o escândalo da grande imprensa, porque tinha ácido não sei o quê, que carne podre... Corrupção de funcionários também, né? Está bem claro, né? O mundo da carne usa as carnes em prazo de validade final para embutido. E neles são acrescentados condimentos e conservantes. E todos os embutidos do mundo têm a mesma formulação. Só que nós temos o espírito de vira-lata. Isso aí. De nos destruirmos, de acabarmos com o que nós temos de bom. Nelson Rodrigues. E aí, é isso aí, vira no que está virando. Isso é um tema muito importante, porque tem reflexo também na política, né? Sem dúvida. Foi apontado aí o PMDB, o PP, com problemas. Agora eu quero dizer, isso é muito importante, porque a forma como isso foi trabalhado destruiu a imagem do Brasil. Concordo integralmente com isso. E a mesma leitura que a gente pode ter, claro, com o que nós falamos agora há pouco, da questão da Lava Jato. E aí quando nós dissemos assim, ó, porque, só um pouquinho, vamos dizer o seguinte, todo mundo bate palma para o trabalho da Federal. Todo mundo bate palma, né? É interessante. Agora, esse é um assunto de segurança nacional. Nós vamos quebrar a balança comercial, nós vamos desempregar a gente
O Brasil que está com uma crise, Bárbara, vai afundar ainda mais na crise. Aí eu te pergunto o seguinte... A pergunta da maioria da população é assim, que está 2 anos de investigação, né? 2 anos nós estamos comendo carne estragada, carne com papelão. A carne nossa não tem problema. A questão do papelão não existe. O papelão é embalar com plástico ou com papelão. O que tem é a carne que, nestes frigoríficos, pela conivência de funcionários venais do Ministério da Agricultura, estavam usando produtos com prazo de validade não só, porque prazo de validade até o final é válido. Claro. Agora, depois do final, é graxeira, é prejuízo para eu quero voltar ao que é mais importante. Então, eles estavam autorizando carnes nos embutidos que teriam que ter ido para a graxeira. Eu estou com pouco tempo aqui, ó. Eu quero voltar a essa questão que é central. Que poder tem, acho que a Polícia Federal tem que fazer o trabalho dela. Agora, ela não pode detonar uma indústria da carne brasileira, assim como ela não poderia ter detonado uma indústria naval. Tu tem que separar o criminoso, o cara errado, isolar ele, meter na cadeia, processar. Mas tu tem que preservar o interesse nacional. Essa é a grande questão que está por detrás disso tudo. Vamos falar, Rale, em termos de Rio Grande do Sul. A indústria frigorífica do Rio Grande do Sul está incólume, está ilesa. Vamos sofrer as consequências. Óbvio. E essas indústrias, a grande maioria, Rale e Augusto César, estão em dificuldades, porque o país está em dificuldades. Claro. E a fonte alternativa de receita é a exportação. Então, e aí tu não sabe se não tem outros interesses. O agronegócio está salvando o país. Tem outros interesses. Eu não quero os telespectadores ser irresponsável. Parece, Rale. E a gente, será que não tem algo? Não é o espírito da conspiração, mas nós somos os maiores exportadores do mundo. Isso pega os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Argentina, a Irlanda, a Austrália. A Austrália é exportadora. Então, vou dar um exemplo aqui. Para mim, um dos maiores erros do Luiz Inácio Lula da Silva, vocês nunca vão imaginar o que eu vou dizer agora, foi quando ele foi para a televisão dizer algo que ali pode ter chamado a interesse internacional. Nós somos autossuficientes de petróleo, agora nós vamos mandar no nosso destino. Acabou. Em 4, 5 anos terminou. E agora, isso que tu está falando é exatamente a leitura que eu tive. Eu tenho sensação de uma conspiração. Só falta terminar com a soja. Já terminou com o petróleo na plataforma, terminou com a carne e vão terminar com a soja. Como é que eles terminaram com a Venezuela? Um regime que eu detesto. Mas eles acabaram a Venezuela não é pelo regime. Foi pela economia através do petróleo da Venezuela. Mas há muito tempo que faz isso, e tanto Fernando Henrique como Lula e Dilma entraram na corda. Por exemplo, aquelas demarcações de áreas indígenas em territórios contínuos em Roraima, aquilo não foi uma lesa pátria. Raposa do Sol. Aquilo é um assassinato que fizeram no país, porque uma região, eu morei lá, posso te falar em loco, são áreas altamente ricas em minério. E outra coisa, ninguém quer que você tire a cultura dos índios, mas, gente, o índio não queria aquilo. Pegaram meia dúzia de lideranças indígenas totalmente comprometidas com europeus, incutiram neles, os próprios índios não queriam. Quer dizer, botaram goela abaixo. Mas só por uma coisa, Augusto, que eu quero dizer... É interesse estrangeiro. Se isso acontece na Argentina, que tem uma grande indústria frigorífica, ou no Uruguai, estou dando exemplo de irmãos vizinhos, isso é abafado, punem severamente, prendem, trancam as indústrias que estão fazendo isso e fomentam as outras para ocupar esse espaço que estão em dia. Nós não aqui. Destruímos tudo. E a imprensa tem um prazer, né? A imprensa e tem um prazer. A imprensa é a grande culpada pela multiplicação. Colocou a TA, conseguiu com a Polícia Federal. Eu acho que eles se fragaram. Eles se fragaram. A Rede Globo e todos os grandes veículos de comunicação, principalmente de televisão, têm grandes contratos com essa indústria da carne. Exatamente. E eles se deram conta que deram um tiro no pé. E no outro dia eles voltaram atrás, mostrando o outro lado. Tanto é que a JBS injetou dinheiro agora em propaganda. Só que agora foi o travesseiro de penas jogado no ventilador. No mundo. E o Brasil vai pagar um preço. Um bom tempo. Monstruoso pela irresponsabilidade da forma de publicizarem e da imprensa de divulgar. Economicamente, esse é uma tragédia. É uma tragédia. É muito maior que a questão da quebradeira naval. Era só emprego local. Já acabou aqui é a balança já acabou comercial. O nosso programa. Eu estava ouvindo especialistas também falando
que já estão pensando nas etapas. Já tem gente diminuindo o abate, diminuindo isso, Tudo. Isso aí significa o quê? Desemprego. O preço do boi vivo é 20% cerca de 110 mil pessoas brasileiros são pequenos produtores que fornecem para essas grandes Exatamente. Esses então estão lascados. As integrações do estado de Santa Catarina e Paraná são coisas espetaculares, que funcionam, que a gente não acredita que aquilo funciona daquela forma. Destruíram. Vocês vão ver aviários sendo abertos, como um amigo meu lá no estado do Rio, uns anos atrás, soltou os pintos do pátio, né? E aqui vai ser isso, porque nós não temos alternativa até recuperar essa credibilidade mundial e voltarmos a retomar esse espaço, porque esse espaço não fica vazio, vocês acabaram de dizer. Os outros vão ocupar. Eles estão tentando ocupar já acabou o nosso tempo, tinham outros assuntos para falar, né? Até nas duas inaugurações da transposição do Rito Francisco, que eu achei interessante, né? Teve uma inauguração oficial do governo e uma inauguração extraoficial da Lula e do Dilma. Eu acho o Lula e a Dilma. O Lula. Eu acho o seguinte, se a ideia começou com Lula, passou pela Dilma e inaugurou com o Temer deveria ter sido cavalheiro e ter convidado tanto o Lula como a Dilma para participar dessa inauguração. Não sei se ele convidou. Para quem assistiu agora, as imagens... foi patético aquelas duas inaugurações. Para quem assistiu as imagens do Lula, foi algo absolutamente emocionante ao povo, a acolhida do povo, o povo jogando. Tiveram que parar. As imagens foram feitas por pessoas também querendo isso. Foi tudo montado em Hollywood. As pessoas avançaram de tal maneira que tiveram que suspender a ida do Lula na água, porque... O Lula tá artista agora? Tudo em Hollywood. Foi que nem a Lua. O homem não foi a Lua, foi montado em Hollywood. Eu trabalho com imprensa desde 94. Isso. Então, você fabrica qualquer imagem. Tanto tempo você trabalha lá que não aprendeu. Até aquela mulher na campanha da Dilma, eu vim lá falar contigo, peguei quantas horas de barco para elogiar você. Depois aparece a fotografia da mulher até em Paris, na Torre Eiffel. Tem tudo a ver com a inauguração lá que foi transmitido por diversos perfis na rede social. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que ele falou. Pessoal, eu mostro para você, eu junto 10 pessoas aqui e digo que é 100 mil, você acredita? Tá? Tinha 10 pessoas ali. Olha, obrigado aí pela participação e até semana que vem, se Deus assim desejar. Só tu ver as imagens. Pelo amor de Deus, a imagem feita pelo pessoal. Eu não acho que o Temer está certo. Tinha quase 100 mil pessoas no troço, irmão. Eu acho que o Temer tinha que chamar os outros. Pessoal, só para dizer uma coisa para vocês. Terminou? Não terminou o programa. Não terminou? E agora vai terminar. Agora terminou. O Harry está com pressa aqui. Exportado pelo Brasil. They did not save your life. They stole it. SEI, líder em empreendimentos imobiliários, apresenta Enseada do Porto. Mude-se para um condomínio fechado e completo. Ampla área verde com pista de caminhada. Salão de festas com espaço gourmet, playground, elevador e muito mais. Apartamentos de 2 dormitórios com gás central, sacada coberta com churrasqueira e vaga de estacionamento. Tudo isso em uma localização privilegiada e uma vista incrível da lagoa. Acesse agoraeusei.com.br ou ligue 3035 6020. SEI, Andradas 180. Canal Dente, Rua Canabarro 175, Rio Grande. Fone 3231-298 ou 3231-5441. Convênios médicos e odontológicos. Proteja seu futuro, economizando sempre. Agende suas consultas diretamente em nossa sede. Canal Dente, em novo endereço. Rua Canabarro, 176, Rio Grande. Fone 3231-298 ou 3231-5441. Canal Dente.
Fique linda no conforto de sua casa. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Botox capilar, progressiva, luzes, cauterização, corte, maquiagem e penteado. Atendimento a domicílio em todos os bairros da cidade. Agende uma visita através dos telefones 3236-5445 ou 8412-7205. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. MW Veículos, as melhores marcas com a melhor negociação do mercado. Fale com os nossos atendentes e saia de carro novo na hora. Visite nossas lojas, Avenida Santos Dumont, 164 e 192. Fones 3232-7622 ou 3204-2922. MW Veículos. Profitness Academia, Travessa do Afonso 49 Centro. Contamos com vários professores e os mais modernos aparelhos de ginástica para você entrar em forma. Aulas de Humaitá segundas e quarta às 15 horas e terças e quintas às 19 horas. Venha fazer uma aula experimental e você não vai se arrepender. Profitness Academia, Travessa do Afonso 49 Centro.